Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muito conteúdo, vamos falar bastante sobre o jogo de ontem, empate fora de casa contra o Cruzeiro. Ficou aquele gostinho que dava para vencer, então a gente vai falar um pouquinho aí como que a equipe atuou, o que deu certo, o que deu errado. Vamos também trazer já a rodada seguinte, né? Uma rodada que pode colocar o Vasco numa situação aí muito interessante nesse Campeonato Brasileiro, com muitos jogos aí complicados para os nossos adversários, para o Vasco também, né? Vamos encarar o Furacão e também vamos trazer para vocês na íntegra aqui a coletiva de imprensa do Ramon Dias, concedida ontem após o empate, né? Após o jogo contra o Cruzeiro, o Ramon ali falando, né? O que ele achou, como ele viu a partida, quem ele gostou, quem ele não gostou. Então faz o seguinte: assiste o vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, corre lá embaixo, se inscreva naquele botão vermelho e não esquece também de dar aquela moral pra gente, deixando aquele joinha, deixando aquele like, deixando aquela curtida lá embaixo, né, naquele botão com o dedo pra cima. Fechado? Combinado? E outro recadinho importante também, né, a galera que ainda não tá seguindo a gente nas nossas outras redes sociais, assim que o Campeonato Brasileiro terminar, toda semana vai rolar sorteio de camisa do Vasco para quem estiver seguindo a gente no TikTok, no Instagram e no Twitter. Não precisa seguir os três, mas se você tiver os três, siga lá que suas chances serão ainda maiores. É óbvio que tem que estar inscrito aqui no canal. Então toda semana, assim que o Campeonato Brasileiro terminar, até o início do Campeonato Carioca, sortearemos uma camisa branca, uma preta e um terceiro uniforme para você que estiver inscrito aqui no canal e seguindo as nossas outras redes sociais. Todos os links do Instagram, TikTok e Twitter aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né? Uma partida que a escalação foi o esperado, né? Foi a escalação que a gente já imaginava, com o Puma na lateral direito na vaga do PH, né? Que estava suspenso. Meio de campo com o Praxedes, que infelizmente não fez um bom jogo, a gente vai falar sobre isso. E lá na frente o Rossi ganhando a vaga anteriormente preenchida pelo Alex Teixeira e pelo Eric Marcos. O time entrou logo no comecinho, acha aquele gol com o Puma Rodrigues, um golaço. Aí eu falei mais uma vez, ó, o jogo tá na mão do Vasco, o Cruzeiro vai vir pra cima, Vasco vai explorar os contra-ataques com o Rossi, com o Gabriel Peck, vai fazer o segundo gol e vai fechar o caixão. E mais uma vez o Vasco se retranca, o time volta ali, né, para jogar muito fechado no sistema defensivo, chama o Cruzeiro pro nosso campo, Cruzeiro que não tinha muita criatividade, mas com tanto espaço acabou achando um gol, né, acabou achando ali o empate e depois num lance muito polêmico, né, num 52 minutos do segundo tempo, o árbitro só tinha dado 6 minutos, ele dá mais um minuto, o Cruzeiro acha um pênalti ali, né, numa bola que bate na mão do Rossi, inclusive o lance não foi revisado pelo VAR em relação a impedimento do Matheus Vital, algo que foi muito criticado, porque o Matheus parecia que estava na frente dos zagueiros do Vasco, e aí o Cruzeiro vira o jogo, faz o 2-1, né? O Cruzeiro vai para o intervalo com a vitória momentânea, o Ramon Dias não mexe na equipe, achei muito estranho, porque o Rossi estava muito mal, Praxedes muito mal no jogo, né? Achei que o Ramon já ia fazer as alterações, ele espera ali até 10, 15 minutos do segundo tempo, e aí muda o time, né? Entra com o Jair na vaga do Paulinho Paulo, eu não entendi muito bem essa modificação, porque o Paulinho estava bem no jogo, entra com o Marlon Gomes na vaga do Rossi e entra com o Dimitri Payet na vaga do Praxedes. O time ganha intensidade, cresce no jogo, começa a criar chances de gol e aí acaba, né, numa jogada de escanteio batida pelo Payet, acha o Sebastião Ferreira ali, ele já tinha entrado no jogo também, Sebastião cruza a bola de cabeça, né, passa a bola de cabeça, o Peck finaliza, o Vasco empata o jogo e o Vasco segue indo pra cima, segue criando chances, infelizmente o Sebastião perde um gol incrível, né? Era para ter feito aquele gol, o Vasco sairia com a vitória, mas enfim, né? O empate no final das contas não é um péssimo resultado, o empate no final das contas eu acho que foi o resultado mais merecido, porque o Vasco no primeiro tempo foi muito mal e no segundo tempo o Cruzeiro, né, que teve essa queda de qualidade, então acho que o empate foi o resultado mais justo da partida de ontem. O Vasco pula para 41 pontos, empata com o Cruzeiro em número de pontos, mas lembrando que o Vasco segue na frente da equipe mineira. Enfim, o Vasco aí agora tem uma sequência, né, pela frente complicada, a gente vai falar sobre isso já já. Para mim, os destaques do jogo de ontem foram, mais uma vez, sistema defensivo do Vasco bem ali quando foi necessário, né? Infelizmente, levamos 2 gols, mas eu acho que não foi falha defensiva, principalmente no segundo gol. Eu acho que foi uma bola ali, acaso, né? Acaba batendo na mão do Rossi. E a parte também das mudanças. Acho que o Payet entrou bem, Marlon Gomes entrou bem. Até peço perdão que na live ontem eu critiquei o Jair. Jair, acabei revendo os lances do jogo. Jair acabou também entrando ali, de certa forma,
performa bem no jogo de ontem, né? Então a equipe ganha intensidade na segunda etapa e aí fica a dúvida, né? O que o Ramon vai fazer para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Mas falar um pouquinho de tabela, porque após o empate de ontem, a situação do Campeonato Brasileiro muda um pouco, né? Porque o Vasco agora abre do Bahia, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, 3 pontos de vantagem, o Bahia tem 38, o Vasco pula para 41, como eu falei, o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que foi o nosso adversário de ontem. O Vasco tem uma vitória a mais, tanto do que o Cruzeiro, mas também uma vitória a mais do que o Bahia, ou seja, o Vasco tem uma rodada na frente do Bahia. O Vasco aí vai ter 4 jogos, o Bahia tem 3, entre aspas, né? Porque o Bahia tem que torcer por um tropeço do Vasco e tem que vencer nessa mesma rodada o seu jogo aí para poder ultrapassar o Vasco na tabela. Os dois estão empatados em saldo de gols também. Isso é muito importante salientar. Então o Vasco aí agora nessa próxima rodada, como todos já devem saber, encara o Atlético Paranaense. Vai ser um jogo fora de casa, né? Lá na Arena do Furacão, grama sintética, um jogo muito difícil, que o Vasco já não vence há muitos e muitos anos, né? Um adversário aí que tradicionalmente tem uma vantagem contra o Vasco quando joga no seu território, mas teremos uma rodada muito difícil para todos os times que estão ou brigando contra o rebaixamento ou buscando uma vaga de Sul-Americana, né? Vasco fora de casa contra o Atlético Paranaense, o Corinthians joga em casa contra o Bahia, ou seja, o Corinthians pode não só garantir uma vaga para a Sul-Americana, porque o Corinthians tem 44, e pode também ajudar muito o Vasco aí a empurrando o Bahia ainda mais para essa situação de rebaixamento, porque os Corinthians vence, pula para 47, Bahia fica com 38, estacionado, aumenta, né, o saldo de gols negativo do Bahia. Então é um jogo muito importante para a gente acompanhar muito de perto, porque vale muito, né, para os dois lados, tanto o Corinthians quanto o Bahia. Temos o Goiás em casa, jogando suas últimas fichas, né, suas últimas esperanças, e pega, sabe quem? Justamente o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que também está nessa situação desconfortável. Então, uma partida aí dos desesperados, o Goiás tentando, né, se recuperar nessas últimas rodadas. Vai ter o apoio da sua torcida com toda certeza. Nem sei qual é o melhor resultado desse jogo, para ser bem sincero. Não sei se é melhor uma vitória do Goiás ali ou uma vitória do Cruzeiro, um empate. Até deixo para vocês comentarem. Acho que o empate seria talvez o melhor resultado aí nesse jogo. Temos o Botafogo em casa encarando o Santos, ou seja, o Botafogo vencendo o Santos. Santos que está estacionado com 42. Só um pontinho na frente do Vasco. O Inter em casa pega o Red Bull Bragantino. O Inter que tem 43 pontos. Se perder do Bragantino, fica também estacionado, né, com 43. O Red Bull buscando, né, ainda um possível título do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, que também tem 43 pontos, que também está numa situação muito difícil nessa retorno do Campeonato Brasileiro, pega o líder Palmeiras. Ou seja, é uma rodada que vai pegar fogo. Todos os resultados podem acontecer, obviamente, pode dar tudo errado pro Vasco, como pode dar tudo certo pro Vasco, né? Torcer para que os adversários tropecem, que o Vasco possa pelo menos pontuar contra o Atlético Paranaense. Como eu falei, é um jogo dificílimo, mas eu acho que o Vasco tem que ir para cima, né? O Vasco vai contar, por exemplo, com o retorno do PH. Infelizmente ontem o Rossi foi expulso no banco de reservas no segundo tempo, então tá fora da próxima partida. Então fica a dúvida aí como que o Ramon vai montar essa equipe. Eu já vou falar para vocês, se eu sou o treinador, sacava o Praxedes do time, voltava com o PH na lateral direita, entrava com o Marlon e com o Paê nesse time aí, para trazer um pouco mais de criatividade e intensidade para esse meio de campo do Vasco. Vamos ter poucos dias de preparação, o Vasco já volta a campo aí no final de semana, né? Então o Ramon vai ter que trabalhar forte, entender qual é o adversário que vai estar aí na nossa frente no final de semana, para poder aí tirar o máximo proveito possível dessa situação. E ontem, né, como vocês sabem, eu fiz a minha fezinha, uma vitória e no empate do Vasco lá na Betwinner. Botei grana no bolso, parceiro, garanti aí o meu dinheirinho aí nessa fezinha que eu fiz na partida. E já vou deixar uma dica pro próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Infelizmente, né, digo com dor no coração, mas o Vasco vai pagar um valor muito alto, porque o Vasco vai vir como um azarão para essa partida. O Vasco vai estar pagando aí mais de R$5 para cada R$1 que você colocar na vitória do Vasco. E lembrando que na Betwinner eles estão dando para você R$910 de bônus de boas-vindas, bônus promocional, quando você se cadastra usando o código promocional Mário910. Quer se cadastrar, quer ganhar esses R$910 de graça? Corre no primeiro comentário fixado, clica no link da Betwinner, faz seu cadastro em menos de 2 minutos, você se cadastra, coloca essa grana na sua conta para poder se divertir de forma consciente e quem sabe aí botar muita grana no bolso. E não vai embora, que não acabou. Vamos deixar com vocês aqui agora a coletiva de imprensa do professor Ramon Dias após o empate de ontem, né? Ele falou um pouco ali sobre o jogo, o que ele gostou, o que ele não gostou e essa sequência do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fiquem agora com Ramon Dias ao vivo aqui com vocês. Valeu!
Hoje é Globo. Queria que você falasse sobre o comportamento do Vasco hoje. O Vasco começou o jogo bem, abriu o placar, mas depois caiu de produção, recuou, parece que deu a bola para o Cruzeiro, não conseguiu se organizar e se encontrar de novo no primeiro tempo. No segundo tempo, com as substituições, o time volta, é melhor do que o Cruzeiro, poderia até sair vitorioso hoje do Mineirão. E também falar sobre o Sebastião, que parece que saiu meio chateado ali no fim do jogo. Obrigado. Sí, creo que fue un partido, por momentos, Vasco jugó muy bien el inicio del primer tiempo, hasta que convertimos el gol. Y después por ahí nos retrasamos un poco y ahí tuvimos dificultad, no marcamos bien a los dos volantes internos que tenían ellos, que sabíamos que atacaban mucho, y eso fue uno de los errores tácticos que cometimos. Y después lo que sí tengo que decir algo del equipo es el espíritu que tiene. El espíritu, la gana, la actitud. Ante la dificultad cambiamos algunas cosas tácticas y algunos jugadores y demostró que el equipo tiene carácter. Tiene carácter, tiene determinación. Un partido complicado y lo pudimos revertir y hasta el último momento lo podíamos haber ganado. Por ahí fueron muy finos cuando se anularon el gol. Pero bueno, eso es parte del juego, pero contento con el equipo porque con esa actitud es muy difícil que podamos bajar. Es muy difícil. Y los otros equipos van a tener que pelear como nosotros también. Pero demostramos mucho carácter, mucha actitud, y eso es lo que te lleva a que en este último periodo, en estos últimos 5 partidos, sacamos 2 empates y ganamos 3. Entonces, en 5 partidos hemos conseguido muchos puntos que te llevan a estar ahí arriba peleando con todos. No está nada definido, pero sí que vamos a pelear con todos. Y Seba me gustó, me encantó, me gustó muchísimo, tuvo 2 ocasiones. Es muy peligroso, se está adaptando al fútbol brasilero, pero cada vez está creciendo mucho más. Tuvo 2 chances para poderla conquistar, es una lástima que no pudo convertir porque está haciendo un esfuerzo enorme, está trabajando, está duro, sabe que cuando el poco tiempo que le puedo dar, da el máximo y realmente él y Seba él y Paulo fueron muy peligrosos en el segundo tiempo. Creo que merecíamos ganar. Bom, boa noite. Você disse que é muito satisfeito, né, pela atitude da equipe do Vasco, pelas circunstâncias do jogo. Você acha que o empate aqui no Mineirão tem que ser comemorado pelo Vasco, pensando no campeonato? Yo vi a los jugadores, están contentos, pero no al máximo, porque vieron que podíamos haberlo ganado en el segundo tiempo. Pero para nosotros es un partido importante, mantenemos los puntos con ellos, estamos a 3 puntos de Bahía, así que el campeonato así está disputado. Estamos muy cerca, a 2 puntos de Internacional, hay varios equipos que están ahí, así que va a ser duro para todos. Es un lindo campeonato, me parece que es uno de los mejores campeonatos del mundo por las expectativas que hay, por tanto arriba como abajo, están todos peleando y un campeonato muy emocionante. Ah, bom, Matheus Ávila da Litoral News. O Vasco teve o jogo nas suas mãos, mas perdeu no meio-campo. Algo que o Vasco tem feito bastante bem é usar o ataque e o meio-campo pelas pontas. Mas ainda tem aquela certa deficiência num jogo mais centralizado. Isso pode ver também um pouco no segundo tempo. Como conversar, como dotar uma melhora centralizada num jogo do meio-campo mais centralizado para os próximos jogos. Esperavam uma vitória aqui, os torcedores sempre esperam vitória, logicamente. Mas agora vão ter que tentar tirar esse alerta vermelho num jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. Los torcedores tienen que estar felices por el resultado que hemos obtenido hoy. Porque seguimos peleando, le aclaramos nosotros que nosotros 4 fechas antes no nos íbamos a salvar, íbamos a pelear hasta el último, como todos los equipos, porque tienen orgullo, son grandes equipos. Es un campeonato difícil, uno de los más difíciles que me ha tocado en este último periodo, en estos últimos años de competir. Y el público tiene que estar orgulloso del Vasco, porque seguimos compitiendo. Tenemos que mejorar tácticamente, hemos trabajado muchísimo tácticamente. Sabíamos que los 2 internos eran muy profundos y eso lo hemos trabajado, pero durante el partido se hizo bastante difícil y complicado de poderlo tomar y realizar. En el segundo tiempo cambiamos y fue otro equipo completamente distinto, donde puso el espíritu, la intensidad, mucho juego ahí en la mitad, lo superamos por completo, le creamos 4 situaciones, le hicimos 2 goles,
que seguramente los vamos a ver, pero me gustó. Pero tenemos que corregir, hay que seguir corrigiendo, seguir trabajando, porque el grupo está entero, está con una actitud, con el espíritu justo para pelear hasta el final. ¿Está bien? Okay. Ramon, boa noite. Willi Figueiredo, Rádio 3L de Birité. Ramon, o Vasco é o melhor mandante do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, são apenas 3 vitórias. O que está faltando para você, para o Vasco ter o mesmo desempenho jogando fora de casa como joga em casa? Sí, no es fácil jugar en Brasil con estos grandes equipos. Y realmente nosotros estamos conociendo cómo es el ambiente, cómo son los jugadores, táctica, vamos conociendo cada día más. Pero yo me siento orgulloso porque el equipo consiguió, cuando yo llegué acá, estábamos último. 9 puntos. 9 puntos teníamos nosotros, gente, los hinchas de Vasco. 9 puntos. ¿Hoy cuánto tenemos? 41. Entonces tiene que estar feliz que Vasco es un club que está compitiendo, está luchando con los grandes equipos, con todos los grandes equipos. Vasco es un gran equipo y va a luchar hasta el final. Va a pelear, pero tenemos 41 puntos. Vinimos con 9. Imagínense la campaña que hubiéramos hecho si iniciamos desde el inicio del campeonato. Así que estoy orgulloso del público, de los jugadores, del club, de todo el mundo, pero tenemos que seguir peleando hasta el último. Vamos a pelear hasta el último. Professor Ramon, boa noite aqui. Aqui, Ramon. Sí. Boa noite. Jonathan Santos, canal BTV Esporte. Acho que nós estamos na mesma sintonia, porque você falou justamente o que eu ia perguntar. Quando você chegou, o Vasco tinha apenas 9 pontos na tabela. No seu trabalho, agora somados, são 32 pontos até aqui. Queria que você pudesse, resumidamente, fazer um parâmetro do seu trabalho no Vasco nesses últimos meses. No, yo creo que la cosa más importante son los jugadores, porque fueron los jugadores que transformaron este Vasco, con la actitud, con el trabajo, con el orgullo, con el apoyo de la gente y también porque volvimos a nuestro estadio. Nuestro estadio es uno de los más difíciles para jugar. Vamos a pelear, en nuestro estadio vamos a pelear y eso es una cosa importante para nosotros. Pero el mérito de todo lo tienen los jugadores, son ellos los verdaderos protagonistas. Cómo entrenaron, cómo trabajan, cómo tienen la dedicación, cómo la gente lo apoya. Hoy hay muchos jugadores que están respaldados por la gente, por su actitud, por su forma de trabajar. Han hecho un cambio total para hoy tener 41 puntos. Ramon, boa noite. Gabriel Marques, da TV Band de Minas. Eu queria te perguntar de novo sobre a tabela do Brasileirão, porque o Vasco agora está fora da zona de rebaixamento, mas tem 3 pontos de vantagem contra o Bahia, uma vitória a mais somente, e está empatado em saldo. Como projetar o time para essas 4 finais, jogando contra o Atlético Paranaense também na próxima rodada, sabendo que não dá para tropeçar, tem que ganhar a todo custo? No, nosotros lo que sí tenemos claro con los jugadores y con nuestro cuerpo técnico, con todos, que tenemos que ir partido por partido, porque acá cambia muy rápidamente. Podés tener 2 derrotas y de repente te encontrás en situación, podés ganar 2 y salir definitivamente. Entonces tenemos que estar tranquilos, pero nosotros somos conscientes que vamos a pelear hasta el último, hasta el final, porque tenemos partido importante también. Tenemos que jugar con Gremio, que es uno de los candidatos a pelear la liga. Tenemos partidos importantes, así que... Pero tenemos que ir partido por partido. Porque también los otros equipos, la mayoría de los equipos, tienen partidos complicados. Ahora tiene que jugar con Palmeiras, como Cruzeiro tiene que jugar con Palmeiras, con Botafogo, que son equipos que están peleando ahí arriba, está complicado para todos. Entonces no podemos planificar por 4 partidos cuántos puntos. No. Partido por partido, vamos sumando. Tenemos que sumar para poder salir. Pero estamos contentos y felices. Y la gente de Vasco tiene que estar feliz por el resultado de hoy, porque seguimos peleando de arriba.